Quando se fala em fungicida, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Proteção, claro. Mas e se essa proteção toda viesse com um custo embutido? Um tipo de dano que, na verdade, é aceito para evitar um mal muito, mas muito maior. É exatamente nesse paradoxo da agronomia que a gente vai mergulhar agora. A grande pergunta é essa: será que os fungicidas são só os guardiões da lavoura? Ou será que tem um outro lado nessa história? A resposta, adianto, não é tão simples assim. Bom, antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. Para a gente conseguir debater o assunto, primeiro a gente precisa entender direitinho o que é essa tal de fitotoxicidade. Olha, a própria palavra já entrega o ouro, né? Fito, que vem de planta, e tóxico, de veneno. Falando de um jeito bem direto, é quando um produto que foi aplicado para proteger a planta acaba ele mesmo causando algum tipo de dano. É uma injúria de origem química, simples assim. Mas é importante entender uma coisa. A fitotoxicidade não acontece do nada, num vácuo. Geralmente ela é resultado de uma combinação de fatores, sabe? Quase uma tempestade perfeita de condições no ambiente que acabam intensificando a reação do produto na planta. Vamos ver quais são os principais gatilhos. Primeiro de tudo, o calor. Temperaturas muito altas aceleram o metabolismo da planta, o que já a deixa mais sensível. E, ao mesmo tempo, a atividade do próprio produto químico pode ficar mais intensa, aumentando bastante o risco de dar uma reação ruim. Depois vem a luz do sol, bem intensa. Essa radiação forte pode turbinar as reações químicas ali na superfície da folha, funcionando como um catalisador para o dano. O resultado são aquelas queimaduras que muita gente já deve ter visto no campo. E para fechar o trio, o ar seco. Quando a umidade está baixa, a planta já entra em estresse hídrico. Aplicar um produto nessas condições pode ser a gota d'água, sabe? A planta fica muito mais suscetível a sofrer uma injúria química. Ok, já entendemos o que é e o que causa a fitotoxicidade. Mas, e na prática? Como ela aparece na lavoura? Os sintomas podem mudar bastante, dependendo do momento em que o fungicida foi aplicado. Vamos dar uma olhada nos dois momentos principais, lá no tratamento de sementes, antes mesmo de plantar, e depois na aplicação foliar, com a cultura já desenvolvendo. Cada um desses momentos vai apresentar sinais bem diferentes. Quando o problema vem lá do tratamento de sementes, os sintomas aparecem bem no comecinho. A gente pode ver uma emergência mais lenta, meio desuniforme e, em alguns casos, até uma queima nas bordas dos cotilédones. Isso já foi bem observado, por exemplo, com o uso de triadimenol em cereais de inverno. Agora, atenção porque aqui tem um ponto fundamental sobre esses sintomas iniciais. Apesar de assustarem um pouco, na grande maioria das vezes, a plântula consegue se recuperar. É um estresse passageiro e a planta segue seu desenvolvimento normal sem grandes prejuízos lá na frente. Já na aplicação foliar, a conversa é outra. O sintoma mais clássico é aquele bronzeamento na folha, que pode evoluir para um amarelamento e até necrose, principalmente entre as nervuras. Isso costuma aparecer mais nas folhas de cima, que pegam mais produto e mais sol, e é um sintoma frequentemente ligado a moléculas como o tebuconazol. Mas, olha, nem toda fitotoxicidade é aquela queimadura que a gente vê de longe. Às vezes o dano é mais sutil, mais escondido, afetando as funções internas da planta de um jeito que não é óbvio no primeiro momento. Um exemplo perfeito disso é a famosa síndrome da haste verde. Ela é associada a algumas estrobilurinas, principalmente quando aplicadas mais para o final do ciclo. O que acontece? A haste da planta fica verde, úmida, mesmo quando os grãos já estão secos prontinhos. Isso vira um problemão na hora de colher, atrapalha toda a operação. E tudo isso que a gente viu nos leva à grande questão. Se os fungicidas podem sim causar algum dano, por que continuamos usando? É aqui que a gente entra no coração da estratégia agronômica, a análise de custo contra benefício. Essa é a pergunta de $1 milhão, a que todo produtor se faz. Aquele dano visual, aquela queima leve, aquele pequeno atraso no desenvolvimento, isso se traduz em menos sacas por hectare no final das contas? Sendo bem direto, a resposta é sim. Qualquer estresse, qualquer injúria, representa uma perda em relação ao potencial máximo daquela lavoura. Mas, essa não é a pergunta certa. A pergunta que realmente importa é: o tamanho dessa perda se compara com a perda da alternativa, que é não fazer nada? E para entender isso de vez, tem uma analogia que é, olha, brilhante. Pensa num painel solar. A fitotoxicidade é como se esse painel tivesse uma partezinha trincada. Ele vai produzir um pouco menos de energia? Vai, mas a perda para por aí. Agora, a doença
Ah, a doença é outra história. Ela não só quebra o painel, como ainda faz um gato e rouba pouca energia que ainda está sendo produzida. É isso que o patógeno faz. Ele drena os recursos da planta para se multiplicar. E quando a gente bota isso em números, a imagem fica mais clara ainda. Uma fitotoxicidade leve pode reduzir o potencial produtivo em alguns poucos pontos percentuais. Agora, uma doença severa, como uma ferrugem asiática na soja fora de controle, pode levar embora 40%, 50% da lavoura ou até mais. A escala do dano é outra, completamente diferente. Então, como é que a gente fecha essa análise? A fitotoxicidade com certeza não é algo que se busca, mas talvez ela seja um componente que às vezes é inevitável e principalmente administrável dentro da proteção de cultivos. No fim das contas, a gente cai naquele velho ditado. Se aceita uma perda pequena e controlada causada pelo produto para evitar uma perda que seria gigantesca e totalmente descontrolada causada pela doença. É pura estratégia. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Entender de fitotoxicidade vai muito além de só saber identificar um sintoma na folha. É sobre tomar decisões mais inteligentes. Pensar nesse equilíbrio entre o risco e a proteção é o que separa um bom manejo de um manejo de excelência. O desafio é como cada um aplica essa conta na sua própria realidade, no seu talhão.